Oi, bem-vinda a mais essa aula. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre memórias uterinas e ancestralidade. Mas primeiro, o que são memórias uterinas? Memórias uterinas são tudo aquilo de memórias emocionais, inconscientes, que nós carregamos no nosso útero. Como assim nós carregamos memórias no nosso útero? Vamos por partes. Primeiro, quando a nossa mãe estava lá no útero da mãe dela e todo o sistema reprodutor dela estava formado, o óvulo que ia dar origem a nós já estava lá. Então, tudo aquilo que a nossa avó sentiu, vivenciou, presenciou durante a concepção, o ato da concepção, a gestação da nossa mãe, o nascimento, o parto e também o período de amamentação, nós também carregamos. Porque o que acontece? Quando um bebê está no útero de uma mãe, tudo aquilo que a mãe sente, todas as emoções, sentimentos, as tristezas, as felicidades, as dores, todos os processos emocionais que uma mulher vive durante o período de gestação, o bebê vai sentir também. Então, tudo aquilo que a nossa mãe vivenciou lá no período de gestação dela, ela traz dentro dela. E nós também carregamos isso. E isso é passado, das nossas avós até nós, por causa das nossas memórias celulares. O que acontece? O nosso útero, ele não é simplesmente um órgão que está ali para bonito, ou que está ali para sangrar uma vez por mês, ou para gerar um bebê. Muito pelo contrário. O nosso útero, ele é considerado o nosso segundo coração. Tudo aquilo que nós não expressamos, que nós engolimos, que nós guardamos e não resolvemos no nosso emocional, fica guardado no nosso útero, fica ali, fica nas nossas memórias celulares, porque todo o nosso corpo, na verdade, ele é sistêmico, ele é interligado. O nosso útero, ele faz uma conexão direta com o nosso coração, com o nosso cardíaco. Os ovários, por exemplo, eles fazem uma conexão direta com os nossos seios e o nosso clitóris com a nossa glândula pineal. Então, tudo está muito relacionado entre si. E tudo aquilo que as nossas ancestrais vivenciaram, que está lá guardado, as mágoas, vai passando de geração em geração. Por exemplo, quando uma mãe está amamentando e durante a amamentação ela não sente alegria, ela tem tristeza, ela tem uma depressão pós-parto, ela tem muita dificuldade nessa amamentação. Então, tudo aquilo que a mãe sentir durante esse processo também vai passar para o bebê, através dessas emoções, da troca de memórias. E muitas das nossas dificuldades na nossa vida, das nossas questões físicas principalmente, das doenças que se manifestam no nosso útero, das doenças que se manifestam todo o nosso sistema reprodutivo, Ele é visto só apenas como um sistema reprodutivo, mas ele é muito além disso, que nem eu comentei antes, e isso vai passando. Então, quando nós vamos olhando para a nossa ancestralidade, quando a gente vai olhando para nossa mãe, mulheres que têm muitas dificuldades com sexualidade, por exemplo, que não sentem prazer, que não têm orgasmo, que não têm lubrificação, ou que têm doenças ginecológicas e não teria uma causa, para isso, e ela simplesmente aparece ali. Quando nós vamos olhar para a nossa ancestralidade, as nossas mães, as nossas avós, elas também passaram pelas mesmas dificuldades e até dificuldades muito mais profundas que nós não temos consciência. Então, as nossas memórias uterinas, elas estão intimamente relacionadas com a nossa ancestralidade, sim. Porque o que acontece? Além dessas mulheres, da gente carregar, tudo que as nossas mães viveram no útero das mães delas
e tudo que nós vivemos no útero da nossa mãe, tudo que elas sentiram e vivenciaram, existe também todas as repetições de padrão, todas as vivências que essas mulheres tiveram e que elas não olharam, que elas não puderam expressar, que elas não puderam sentir isso. Então nós carregamos nas nossas memórias celulares muitas cargas, nós carregamos muitas repetições de padrão e muitas coisas que não são nossas. Então, o que acontece? Quando a gente entra num processo de constelação uterina e nós damos a permissão para um Yoni Egg fazer um trabalho de constelar o nosso útero, de trabalhar nas nossas memórias celulares, trabalhar nas nossas memórias uterinas, isso vai chegar toda a nossa ancestralidade. É como se nós estivéssemos inserindo nessas memórias uterinas uma nova informação e disséssemos lá para as nossas ancestrais: olha, mulheres da minha família, vocês não puderam, né, passar por isso, mas eu estou passando, eu estou trazendo algo novo e nós vamos olhar para isso que surgiu, que veio de muito tempo atrás. Tenho muitos exemplos para trazer aqui. Um deles é um exemplo meu mesmo. Eu iniciei em Yoni Eggs há um bom tempo. E nesse processo de olhar, de constelar o útero e olhar para as minhas memórias e olhar para o meu corpo e me sentir e olhar para aquilo que eu sinto a respeito do meu corpo, eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade com o meu próprio seio, eu nunca gostei do meu seio, nem na adolescência. Conforme eu fui crescendo, eu sempre tinha um pouquinho de rejeição a seio. Fora isso, eu tinha muita dificuldade em abraçar outras mulheres e sentir o seio delas, né? Isso me incomodava, me causava um pouco de desconforto. Fora isso, também tinha muitas questões com o leite materno, né? Não só com o leite materno, mas com o leite em si, porque o leite, todo o leite e o derivado de leite, ele remete à nossa relação com a nossa mãe, porque a primeira relação que a gente tem é com a nossa mãe através da amamentação. Então, é muito importante também nós olharmos como foi a nossa amamentação. Eu nunca gostei muito de leite, eu sempre tive muita dificuldade, né? Então, nós temos que cuidar também quando nós temos uma necessidade muito grande de alimentos que são laticínios e derivados de leite, né? O leite em si, porque ele remete a uma falta muito grande de nutrição, né? Da amamentação. Então, olhe como foi a sua amamentação. E nesse processo de trabalhar meu útero e minhas memórias uterinas, constelar o útero, eu fui acessando muitas questões, né? Na época eu estava utilizando a obsidiana e ela traz para o nosso consciente tudo aquilo, né, que está lá no nosso inconsciente, tudo que precisa vir à tona. E um dia eu comecei a perceber, me dar conta que eu sempre tive um pouco de aversão a tudo que continha leite. Algumas coisas eu até gostava, mas o que tinha gosto de leite eu não era algo que me apetecia. E eu fui perguntar para minha mãe se eu tinha sido amamentada, e ela disse que sim, que eu fui amamentada até os 2 anos de idade, que ela sempre quis muito me amamentar, porque ela não tinha sido amamentada. Aí ela me contou a história dela, e ela me falou que quando ela nasceu, ela não foi amamentada, porque quando a mãe dela colocou ela no seio, ela empurrava, ela fazia cara de nojo e ela não pegava o seio. Então a minha mãe, ela foi amamentada com leite de vaca e até hoje ela ama tudo relacionado ao laticínio, ela precisa muito de alimentos que contenham leite e ela tem questões, né, de alimentação muito características de pessoas que tiveram que não tiveram, né, esse contato com a mãe. A minha avó, ela engravidou muito cedo, ela engravidou aos 15 anos, então ela também viveu muitas coisas nesse período, porque a relação dela com meu avô não era a melhor relação do mundo, a relação dela com a mãe dela também não. Então esse é um exemplo de uma memória uterina que eu trago da minha mãe. E até eu conseguir entender isso e trabalhar lá no meu emocional, eu rejeitava muito o meu próprio corpo, o meu próprio seio e o alimento da vida. Porque o que acontece? Quando nós rejeitamos a nossa mãe e tudo que vem dela e o nosso primeiro alimento, né, que foi através da mãe, que é
o leite, a amamentação, nós temos grandes dificuldades na nossa vida em receber nutrição do universo, da vida como um todo. Então nós vamos ter um pouco de dificuldade em receber carinho, em receber cuidado, em receber afeto, ou grandes dificuldades em receber dinheiro propriamente dito, porque o dinheiro, ele é a nutrição, né? O dinheiro, ele é algo que nos sustenta, ele é algo que nos alimenta. Então, é esse processo de nutrição. Observem muito como foi, conversem com as mães de vocês, conversem com as avós, como foi o período de gestação, como foi o momento de concepção, porque a nossa vida, ela não começa apenas no momento que a gente nasce. A nossa vida, ela começa lá na nossa concepção. Então, como foi a nossa concepção, né? O que a nossa mãe sentiu naquele momento da concepção, se sentiu ansiedade, se foi um momento de profundo amor, se foi um momento de profunda troca, desde ali nós já estamos conectados, intimamente conectados aos nossos pais. E isso também interfere na nossa sexualidade, isso também interfere em muitas questões na nossa vida, né? Essa aula aqui é mais para nós falarmos das memórias uterinas, no geral, e o que isso tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Tudo aquilo que as nossas ancestrais tiveram de dificuldades, né, em relação ao seu próprio corpo, em relação ao seu próprio útero, as doenças uterinas, ginecológicas que vêm passando de geração a geração. Muitas das nossas ancestrais não tiveram acesso a ginecologista, muitas das nossas ancestrais nunca fizeram um exame. A minha avó, por exemplo, ela foi no ginecologista uma única vez, a minha bisavó, perdão, uma única vez na vida, ela nem sabe muito bem o que é ginecologista. Então imagina, né? A minha avó foi a geração que teve acesso a um médico, a um acompanhamento, e eu sou a terceira geração. Então são 3 gerações, né? 4 gerações. Só na terceira geração que isso ficou muito mais aberto, muito mais acessível. Então tudo aquilo que elas viveram. Então quando nós temos um medo, às vezes inconsciente, que nós não temos consciência, por exemplo, de um exame ginecológico. Eu, por exemplo, sempre tive muitas dificuldades em fazer exame ginecológico. Quando eu ia fazer exame, eu desmaiava, minha pressão baixava, eu passava mal, e eu nunca soube o porquê disso, né? E investigando lá nas minhas ancestrais, conversando com a minha avó, ela teve 6 filhos, então ela teve abortos também, né? E ela contou de muitos casos em que os médicos foram abusivos com ela, teve agressão obstétrica, né? Muitas vezes. E ela sofreu muito nos partos, os partos foram muito difíceis. Então tem uma memória lá de que relações sexuais são ruins porque trazem um filho, de que ir no médico é difícil, de que vai sofrer, que vai sentir dor. Esses mesmos sintomas que eu sentia, ela também sentia. A minha mãe não sentia, mas ela sentia, ela tinha as mesmas dificuldades, os mesmos desconfortos que eu. E isso vai passando através das nossas memórias celulares, através do campo mórfico, todas as repetições de padrão que as nossas ancestrais carregam. Porque o que não é resolvido lá atrás vai passando até que seja resolvido, até que uma nova informação entre no sistema, até que a gente trabalhe nas nossas emoções, nas nossas memórias celulares e a gente consiga fazer diferente daqui para frente, né? Enfim, tudo isso que são memórias celulares, aquilo que a gente carrega das nossas ancestrais, memórias uterinas, perdão, aquilo que a gente carrega das nossas ancestrais, que elas viveram em relação a elas com elas mesmas, elas com o útero delas, elas com a sexualidade delas, elas viveram, sentiram e presenciaram na própria gestação, quando elas estavam, né, gestando também. Tudo isso são memórias uterinas de ancestralidade, tá? Outras memórias uterinas que nós carregamos são memórias de ancestralidade pessoal, que é tudo aquilo que nós
como seres, já vivemos em outras existências, em vidas passadas, porque nós também carregamos essas memórias de ancestralidade pessoal, sim. Querendo ou não, acreditando ou não, essas memórias estão ali no nosso RNA, tá? Porque no nosso DNA a gente carrega memórias de ancestralidade dessa existência aqui. E no nosso RNA nós carregamos memórias de ancestralidade pessoal, ou seja, das nossas vidas passadas e além, né? Então, se numa vida anterior nós passamos por muitas dificuldades, por violência obstétrica, ou por algum abuso, por alguma memória, ela está, e isso ainda não foi resolvido internamente, não foi integrado, em algum momento pode ser que ela venha à tona e isso desperte, né? E aquela dor se manifeste nesse presente, porque o que acontece? Para o nosso emocional e para o nosso inconsciente, tudo acontece ao mesmo tempo, não existe separação de tempo linear. O tempo linear só acontece aqui, né? Ele só é real para nós. Para o nosso emocional, para o nosso campo mórfico, para o campo morfogenético, ele não existe, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então, por isso que coisas muito antigas da nossa ancestralidade, da nossa ancestralidade pessoal, vem passando e às vezes a gente vive aqui e sente tudo como se fosse muito real e muito presente. E as memórias, essas são memórias uterinas também, né, da ancestralidade pessoal. Tem as memórias uterinas que a gente carrega desse momento presente, que são todas as questões que a gente sente, as nossas emoções, os nãos que a gente não diz, né? Todas as vezes que nós vamos ter uma relação sexual sem prazer, só para ter, só para agradar o parceiro, os nossos choros, né? Os sapos engolidos, todas aquelas dores que estão ali, quando a gente não olha para o nosso corpo, quando a gente não olha para o nosso sentir, quando a gente não olha para o nosso coração, quando a gente acumula mágoas de relações de agora. Então isso tudo vai parar ali também. Então quando a gente está muito com mágoas acumuladas, muito provavelmente a nossa menstruação vai ser dolorosa, vai ser dolorida, vai ter coágulos, né? Então observar o nosso corpo, observar os nossos fluidos, ajuda muito também nós olharmos para as nossas emoções e também as relações que nós já tivemos. Se eu me relaciono com alguém, eu vou trocar energia com essa pessoa e essa pessoa vai trocar energia comigo. Então, um pouco dessa pessoa vai ficar em mim e um pouco de mim vai ficar nessa pessoa, e na mulher mais ainda, porque essas memórias, aquilo que a gente sentiu durante aquela relação sexual, se foi algo incrível, maravilhoso, mas se foi algo doloroso, algo que terminou a relação, a gente não se sentiu bem, sentiu algo que não foi bom, aquele ruim que dá às vezes quando a gente termina uma relação, aquela carência, aquele vazio, fica ali. E às vezes nós encerramos uma relação, vamos para outra e carregamos tudo que vivemos na antiga relação para a relação atual. Então, isso também são memórias uterinas de tudo aquilo que nós vivemos nessa existência, nesse momento, com as pessoas que nós nos relacionamos. Essa aula ela é bem básica, ela é bem abrangente. As próximas aulas, nos vídeos abaixo, elas estão bem explicadinhas e separadinhas. Memórias uterinas e prosperidade, memórias uterinas e relacionamentos e sexualidade, tá bem? Mas isso são memórias uterinas, tudo aquilo que nós carregamos de ancestralidade pessoal, que são as nossas vidas passadas, e de tudo aquilo que a gente já viveu aqui. E o que os Yoni Eggs fazem nesse processo de constelação uterina? Eles trabalham exatamente nessas memórias, que vai muito além do físico, né, das nossas memórias celulares, vai para o nosso emocional, para o nosso inconsciente, para o nosso campo mórfico, para o nosso campo espiritual, para o nosso campo físico, emocional e psíquico. Ele trabalha em todas essas áreas dentro do universo feminino. E olhando de forma sistêmica, fica muito mais fácil a gente trabalhar e integrar tudo isso. Qualquer dúvida, é só me chamar ou deixar nos comentários aqui embaixo. Um beijo!